Trestra, sexta-feira passada agora, dia 8 de maio, a FIA ela apresentou uma proposta que foi acertada entre equipes e pilotos também, e sobre justamente para 2027 mudar a proporção do motor de potência com a unidade de potência entre motor elétrico e motor a combustão, que antes era 50-50, tiraram um pouco do motor a combustão, tirar um pouco do motor elétrico e colocar essa potência que saiu do elétrico, mandar para a combustão. Vamos falar um pouco sobre isso agora, nesse momento. Segundo o informe da FIA, além das mudanças testadas e implementadas em Miami, foi acordado em princípio o aumento de potência do motor a combustão ou o ICE em mais de 50 kW e a retirada dessa mesma quantidade do MGUK. Em palavras menos complicadas, o princípio de 50-50% entre motor a combustão e elétrico foi quebrado e agora a proporção do motor elétrico foi reduzida. Essa mudança aconteceu após a entidade ouvir equipes e pilotos. Na prática, vamos ver uma redução menos abrupta em caso da bateria do MGUK acabar. Além disso, uma importância maior para o ICE e o programa da FIA para os motores a combustão, no caso, o ADUO. Essas mudanças irão para a avaliação do comitê da FIA após a aprovação. Irá entrar em vigor a partir apenas da temporada 2027. De fato, era clara a necessidade de ajustes desse regulamento. Ajuda muito essas paradas causadas pela Guerra do Oriente Médio. E, em resumo, a partir de 2027, a proporção 50-50 entre motor a combustão e motor elétrico será modificada para 60-40. Ou seja, isso foi uma conta de padaria que eu fiz aqui, mas enfim. 60% da potência do conjunto da unidade de potência será entre motor elétrico e 40% no motor a eletricidade. A potência nominal ela segue a mesma, 750 kW ou algo em torno de 1.000 cavalos. Mudou apenas a proporção. Legal? Então, pegar o. Só para reforçar o que eu disse, esse aqui é o informe da FIA no dia 8/5, falando justamente sobre as propostas acordadas em princípio para as novas mudanças evolutivas no regulamento da Fórmula 1 da FIA de 2026. Aí aqui fala sobre várias propostas para introduzir, sobre aquelas alterações que aconteceram em Miami, sobre o regime de chuva, sobre a forma do modo de largada, enfim. E, ao mesmo tempo, falando aqui, no que diz respeito ao aperfeiçoamento a longo prazo dos regulamentos, foi acordado em princípio introduzir alterações evolutivas nas regras aos componentes de hardware, tornando a concorrência mais segura, justa e intuitiva para pilotos e equipes. E falando justamente isso aqui, ó, a potência do motor a combustão interna, o ICE, houve um aumento em 50 kW, juntamente com um aumento no fluxo de combustível. Provavelmente esse aumento em fluxo de combustível resultará em um tanque até um pouquinho maior para poder compensar, já que mais potência utilizada, mais combustível usado. Agora tem que ver o quanto isso vai resumir também em aumento de peso para os carros, tanto o peso mínimo que vai ser adotado para a categoria para 2027. Então teremos mais capítulos sobre essas mudanças. Eu acredito, agora falando por mim mesmo aqui, vou até fazer a transição aqui. Eu acredito principalmente que haverão mais mudanças. Como eu falei, talvez aumente o peso nominal do carro, peso mínimo, o que hoje está em 768 quilos, vai ser alterado, na minha opinião. Serão alteradas outras coisas que eu acho que com o passar do tempo vão ser melhoradas. Como eu falo desde sempre, esse é um regulamento novo, vão ter coisas a ser modificadas e para 2027 talvez vai ser uma categoria bem diferente do que vemos para as 3 primeiras corridas. Inclusive, já em Miami foi bem diferente do que vimos nas 3 primeiras corridas. Tanto no que vimos na Austrália, no Japão ou na China, é uma nova categoria. Desde como foi alterado a capacidade das baterias para recarga, para ter um aumento de potência, enfim. Agora, nesses primeiros GPs foi alterado da parte elétrica, agora vai ser alterado da parte
a combustão. Eu acredito principalmente que, no geral, inclusive que já há imposição da parte da FIA sobre o uso de combustíveis sustentáveis, tanto a base, por exemplo, o etanol, que é usado nos combustíveis Shell, ou combustível sintético, acho que a BP ela usa, vou trazer na próxima com mais embasamento, mas eu acredito, acho que a Aramco ela usa combustível sintético, e assim vai. Então, assim, trazer novas matrizes também para o motor a combustão, para que seja aquela parte de ecologia. Por outro lado, é uma tendência realmente que tenhamos motores híbridos. Eu acredito que nesse caso a FIA ela acabou errando em já querer meter um 50-50. Eu acredito que aumentar a importância do motor híbrido, do motor elétrico, é até importante, mas 50-50 achei demais agora. A tecnologia ainda não tá desenvolvida para isso, e eu acredito que muitos fãs saudosistas vão ficar enchendo o saco sobre isso, e não tão sem razão assim. É isso. Comentários, se você discorda, concorda, acha que eu falei muita asneira também, usa os comentários, deixa o like. Se você acha que é interessante também compartilhar com mais alguém, compartilha, manda para mais alguém também, do seu ciclo familiar, de amigos, enfim. É isso. E até a próxima. Tchau.